Eu quero ler com os irmãos na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, nós leremos do verso de 1 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, os versos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Assim temos lido a palavra de Deus, e nós oramos para que o Senhor a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Irmãos, eu sempre me impressionei com a igreja. Me converti aos 17 para os 18 anos. E sempre fiquei muito impressionado com a igreja, particularmente com a comunhão. Nós somos uma família só. E como nós nos identificamos com as pessoas. E esta carta aos Filipenses fala sobre grande alegria particularmente na comunhão. E Paulo possuía um carinho, um amor especial por essa igreja de Filipos. Essa igreja ficava na Macedônia. E Paulo tinha um carinho especial por esta igreja. Nós podemos notar isso nas palavras de Paulo, dizendo que em todas as suas orações, ele intercedia pelos filipenses. E ele diz a razão: eu trago vocês no meu coração. Talvez quem defina isso de forma brilhante seja Lucas, no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 32, quando ele diz assim que a multidão dos que creram tinham um coração e uma alma. A dor de um é a dor dos outros. A alegria de um é a alegria dos outros, é a alegria da igreja. Como tem sido difíceis esses dias de pandemia e de quarentena, porque a igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais. Bem, eu quero falar com vocês nesta noite sobre fidelidade a Deus. E quero falar com vocês esta noite sobre fidelidade de Deus. Fidelidade a Deus e fidelidade de Deus. Bem, eu disse que esta igreja era uma igreja especial para o apóstolo Paulo. E ele trazia essa igreja no coração. E quando eu comecei a estudar sobre esta igreja, eu não entendi a razão pela qual o apóstolo tinha tanto amor, tanto carinho
por esta igreja. E então, até que lendo na segunda carta aos Coríntios, veja aí, no capítulo 8, para conhecer um pouco melhor essa igreja maravilhosa. Nós lemos assim no capítulo 8, a partir do verso 1 da segunda carta aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aqui está a igreja de Filipos. As igrejas da Macedônia. Era a primeira cidade. Quando se entrava na Macedônia, então era Filipos. E estava a igreja ali. Porque, e vejam agora, verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Vamos lembrando disso. Quanta tribulação? Muita prova de tribulação. Quanta alegria? Muita alegria. Igualzinho a nós. Muito problema, muita alegria. E ele continua dizendo assim: manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Outra característica: quão pobres eram, profundamente pobres, mas quão generosos eram, superabundante a generosidade deles. Não é maravilhoso? Muito problema, muita alegria. Muita pobreza, muita generosidade. Existe isso em algum outro lugar, senão na igreja? Na igreja nós temos um só coração, uma só alma. Povo de Deus, povo unido, que vive um em favor dos outros e vive para servir uns aos outros. Os dons que Deus deu à igreja, nenhum desses dons foi dado para benefício próprio. Nós temos pessoas que tocam, elas não tocam para elas, elas tocam para nós. Nós temos pessoas que cantam para que os outros ouçam. Temos pessoas que pregam, não pregam para si mesmas, pregam para os outros. Nós temos pessoas que ajudam, que servem como diáconos, servem a igreja. Nunca os dons foram dados para benefício próprio. A árvore não se alimenta do seu fruto. Tudo que Deus nos deu foi para isso, para que existisse essa comunhão maravilhosa de que Paulo fala: eu vos trago no coração e faço orações por vós todos os dias, ele diz. E o texto aqui diz, então, muita pobreza, muita alegria. Muita tribulação, muita alegria. Muita pobreza, muita generosidade. Muita tribulação, muita alegria. Muita pobreza, muita generosidade. E ele continua dizendo, porque no verso 3, eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Seguinte, em todos os lugares por onde Paulo passava, ele passava pedindo ofertas para mandar aos crentes da Judeia. E quando ele chegou à Macedônia, ele olhou para aquela pobreza, a quantidade de problemas que aquela igreja tinha, ele disse, não, para esse povo aqui eu não vou pedir oferta, eles é que precisam de ofertas. Então o texto diz assim, que eles intercederam com muitos rogos, súplicas, Paulo, pelo amor de Deus, deixa-nos participar da graça de dar assistência aos santos. Coisa impressionante, não é? Eles não se deram por contentes com o fato de que Paulo não quis levantar oferta entre eles para mandar para a Judéia, e disseram, manda-nos, deixa-nos participar dessa graça.
Isso é um privilégio para nós, não nos prive deste privilégio. Isso é fidelidade a Deus. Pessoas que querem realmente servir a Deus. E no verso 5 ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que é isso? Isso aqui, gente, era um irmãozinho muito humilde que existia nessa igreja. E ele é apresentado no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do verso 25 até o verso 30, fala sobre ele. Eu não vou falar sobre ele nesta noite, mas o nome dele era Epafrodito. Ele não era um homem culto, ele era um homem simples, era um homem pobre, e ele não tinha o que oferecer na oferta. Então, Paulo estava preso em Roma. Algumas pessoas dizem que por determinadas estradas, a distância era de 2.000 quilômetros. Então, os prisioneiros tinham que ter alguém que dava assistência a eles, que lavasse a roupa deles, que fizesse comida, que cuidasse das doenças e coisas dessa natureza. Epafrodito falou assim: eu vou dar a minha vida para Paulo. É isso que ele diz assim: deram-se a si mesmos. Primeiro a Deus e depois a nós. E vou para Roma cuidar do apóstolo Paulo. Minimizar os problemas dele. Cozinhar para ele, lavar a roupa dele, cuidar dele. Eu não tenho nada para dar, então vou dar a minha vida para minimizar os problemas de Paulo. E ele foi. E algumas pessoas dizem que por algumas estradas a distância era de até 2.000 quilômetros. Como é que ele foi? Você sabe. Foi a pé. Por causa disso ele adoeceu, e adoeceu mortalmente. Mas ele cumpriu o seu propósito. E depois Paulo manda de volta para Filipos. Essa não era uma igreja desejável? Não era para realmente Paulo amar essa igreja e orar por esta igreja durante todo o tempo? Eu penso na igreja. Meus momentos mais felizes foram na igreja. Meus momentos mais importantes da vida foram na igreja. Conheci o Evangelho na igreja. Me batizei na igreja. Estudei na igreja. Me casei na igreja. Apresentei meus filhos para o batismo na igreja. Como uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Não existe nada como igreja. Para nós é a coisa mais importante que existe, é a igreja de Jesus Cristo. Igreja onde nós convivemos com os irmãos, com quem temos um só coração e uma só alma. Isso é igreja. Isso é igreja. Bem, irmãos, Epafrodito foi cuidar de Paulo. Minha pergunta: você tem amigos como Epafrodito? Que estejam dispostos a fazer por você o que Epafrodito fez pelo apóstolo? Vou mudar a pergunta. Vou fazer de forma diferente. Você é amigo das pessoas como Epafrodito foi amigo de Paulo? Isso é uma grande riqueza. Amizade. Como as amizades são sólidas na igreja, não é? Reverendo Ageu, me lembro quando chegou ao seminário para estudar. Me lembro disso. Que prazer. Cresceu, se tornou muito maior do que os professores em conhecimento, em ministério.
E como é bonito isso, que as amizades na igreja perduram. Você tem amigos assim? Isso é só na igreja. Isso é fidelidade a Deus. É daí que vem a grande bênção de Deus. O grande privilégio. Nós temos muitos privilégios neste mundo de Deus. Mas dentre eles, o de ser membro de igreja é um dos maiores. Mais alegres. A gente vem ao culto e a gente lamenta quando não pode vir. Pois bem, irmãos, segundo aspecto que eu quero considerar com vocês é sobre fidelidade de Deus. Se isso tudo mostra uma igreja fiel a Deus, muito mais coisa podemos dizer sobre a fidelidade de Deus. E o verso 6 aí, do capítulo 1 da carta aos Filipenses, serve como um bom parâmetro para considerarmos a fidelidade de Deus. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho falado sempre da simplicidade da palavra de Deus, mas ela, embora seja muito simples, ela também é profunda, inesgotável e maravilhosa. E este versículo é um versículo especial. Pessoas há que consideram este o mais importante versículo do Novo Testamento. E não vamos dizer assim porque, de fato, toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda ela é maravilhosa. Mas não resta dúvida de que este verso é maravilhoso demais. E é profundo e é inesgotável. Então vamos considerar um pouco sobre ele. Essa frase dá muita ênfase na participação nossa, na santificação. Perseverança dos santos, trata esse versículo, alguns dizem. E esta frase dá ênfase na participação nossa, no estudo da palavra de Deus, na comunhão, na vida de oração e tudo mais. Então, o que me alegra neste texto é saber que o que Deus começa, Deus termina. É a certeza de que eu tenho, é a certeza que eu tenho, é de que Deus vai completar a obra que Ele iniciou em nós. Estou plenamente certo, diz o texto, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não gosta desse verso? Você não ama esse texto? É maravilhoso este texto. Então, Deus é que toma a iniciativa, de acordo com este verso, de começar em você a boa obra. Há algum tempo, um jovem foi ao presbitério, depois de terminar o curso teológico, para ser ordenado para o ministério. E então, no exame lá do candidato, a comissão perguntou ao jovem o seguinte: o que você tem feito pela sua salvação? E ele respondeu assim: olha, com relação à minha salvação, eu fiz a minha parte e Deus fez a parte dele. E então as pessoas da comissão ficaram meio indignadas com o seminarista. E como é que é essa história aí de que você fez a sua parte na salvação? Aí ele disse o seguinte: olha, a minha parte na salvação era fugir de Deus e fugir da igreja. E a parte de Deus foi me trazer para a igreja e me trazer para o seu reino. E é verdade, quem inicia a boa obra da salvação em nós é Deus. E assim diz o nosso texto: aquele que começou a boa obra em você. Quando eu me converti,
Eu não tinha ninguém evangélico na família. Eu não queria ser evangélico. Eu não gostava de evangélico. Não só me tornei crente, mas me tornei pastor. Que coisa impressionante como Deus trabalha em nós. Deus recebe todo tipo de pessoa. A prova é que Ele recebeu a mim. Deus recebe ladrão, Deus recebe criminoso, Deus recebe prostituta, Deus recebe drogado, Deus recebe mentirosos e todo tipo de pecador. Mas Deus não deixa essas pessoas do jeito que Ele as recebe. Ele vai transformando. E hoje, eu sei que esta igreja pode dar testemunho disso. Quantas pessoas aqui ouviram o Evangelho, quantas pessoas foram alcançadas por Deus, por esta igreja. Quanto trabalho já fez a SAF nesta igreja, trazendo pessoas para o Evangelho, impressionante. A igreja é uma igreja viva. Então, a primeira coisa que este texto nos diz é que Deus toma a iniciativa de começar a sua obra em você. Deus é que toma a iniciativa. Agora, em segundo lugar aí, nós podemos dizer que Deus assume a responsabilidade pessoal neste verso, de completar a sua obra em você. Eu posso me sentir plenamente tranquilo, eu posso me sentir completamente feliz, e eu posso me sentir completamente agradecido, e posso me dedicar à obra do Senhor, porque é certo que Ele vai completar a sua obra em mim. É certo que Ele não me abandonará. Nada irá impedir a realização do propósito divino em você. Ainda que todos os demônios quisessem, eles não poderiam fazer um só filho de Deus se perder. Que todo mundo se voltasse contra nós, não conseguiria. Porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Como eu gosto disso! Eu me sinto seguro, não tem o que me abala. Me lembro de um missionário que pregava na favela no Rio de Janeiro. E então os traficantes o ameaçaram e disseram: olha, se você voltar aqui, nós vamos matar você. E ele disse: o quê? Vocês estão me ameaçando com o céu? Vocês estão me ameaçando com o céu? Quantas pessoas? O Evangelho não chegou até nós a um preço baixo. Quantas pessoas deram a vida para que o Evangelho chegasse até nós? Mas é Deus terminando a sua obra em nós. Nada vai impedi-la. Ele a completará até os dias de Cristo Jesus. Ele começou, a iniciativa foi dele. E ele vai terminar. Porque Deus nunca deixa pela metade o trabalho que Ele faz. Ele vai terminar a sua boa obra. Entender isso nos faz descansar em Deus e nos habilita a enfrentar as dificuldades da vida presente, pois temos a certeza e a confiança de que tudo vai terminar bem. Isso, então, é sabedoria para a vida. Confiar em Deus e saber que Ele completará a sua obra. Um terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus ainda não terminou a sua obra em você. Deus ainda não terminou a sua obra em você. Eu tenho ido a muitos acampamentos, de jovens. Eu gosto muito de trabalhar com jovens, então sempre, todo ano, vou a um acampamento de jovens. E eu me lembro de uma vez que eu encontrei uma jovem, e ela usava uma camiseta, e a camiseta tinha as seguintes letras: P, F, S,
PDNTCA. Aí eu olhei aquilo, não entendi nada. Não entendi nada, né? E fui conversar com a jovem. E ela disse, pastor, são as iniciais da seguinte frase, as letras iniciais da seguinte frase. Por favor, seja paciente. Deus não terminou comigo ainda. Por favor, seja paciente. Deus não terminou comigo ainda. Eu sei que a nossa vida cristã é cheia de provas. Nós vivemos em um período chamado de grande tribulação. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu sei que nós passamos por isso. E às vezes a vida para você é difícil. E às vezes você escorrega. E às vezes você peca. E às vezes você cai. Mas Deus ainda não terminou a obra dele em você. Ele vai colocar você de pé de novo. Porque ele diz, ele vai completar. É certeza. Ele vai colocar você de pé. E ele vai recomeçar com você. Ele dá segunda oportunidade, terceira oportunidade. E ele perdoa. E ele recompõe. E ele refaz a sua vida. Eu sei que começar as coisas é sempre muito difícil. E sei também que recomeçar é às vezes mais difícil. Mas Deus não terminou a sua obra ainda em você. Ele está trabalhando em você. E Ele vai apresentar você de forma completa. Naquele dia de Jesus Cristo. Isso é uma certeza. E lá nós desfrutaremos do maior privilégio, uma igreja enorme. Uma igreja cujos membros são Abraão, Moisés, Davi e todo esse pessoal. E nós lá no meio desta igreja. E algumas pessoas pensam que gostam de ouvir sobre o céu, porque dizem eles... Alguns um pouco materialistas, e dizem o seguinte, lá são ruas de ouro, e eles gostam. Algumas donas de casa, então, diz que lá teremos mansões celestiais. Muito bom, elas gostam também. Mas o que torna o céu para mim mais desejável não é isso. Não são as ruas de ouro, e nem as mansões celestiais. É o fato de que lá poderemos servir a Deus com um coração inteiro. Completo, sem a presença do pecado. Já imaginaram isso? Servir a Deus integralmente, inteiramente, sem o pecado. Que maravilha que vai ser isso. Essa, sem dúvida, é uma das maiores bênçãos do reino celestial. Por favor, seja paciente. Deus não terminou comigo ainda. Por favor, seja paciente com o seu irmão que errou, que peca, que faz coisas não tão dignas. Deus não terminou ainda com ele. E ele vai terminar a sua obra. E às vezes você é um instrumento para abençoar esse irmão em cuja vida Deus ainda não terminou a sua obra. Fidelidade da igreja... mas fidelidade de Deus. Fidelidade a Deus e fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não nos abandona jamais. Bem, isso traz notícias boas e traz notícias ruins. Quais as notícias boas? As notícias boas é que Deus completa a sua obra. E nós vamos chegar perfeitos no reino dos céus. Essa é a boa notícia. Ele vai acabar a sua obra. A notícia ruim é que possivelmente você tem ainda algumas arestas. E Ele não vai deixar você com elas. Ele vai apará-las. Ele vai corrigir você. Ele vai conduzir você por um caminho certo e bom. Então essa é uma notícia às vezes doída. Mas Deus vai, de qualquer forma, completar a sua obra. Se você já foi colocado de lado por alguém,
ou por alguma empresa, aprenda a lição do que Deus tem para você. E em seguida, volta para a competição. Deus vai colocar você de pé. Deus vai recomeçar a sua vida. Deus vai recompor você. Mas Ele vai completar a sua obra até os dias de Cristo Jesus. Ok? Verso 6 de Filipenses 1, novamente. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus garante o resultado final. Como é que será aquele dia? O que é incompleto será apresentado completo. O que é inacabado será apresentado acabado. O que é parcial será total. O que é menos do que suficiente será mais do que suficiente. O que está quebrado vai ser consertado. O que é doloroso será curado. E o que é fraco se tornará forte. E o que é temporário se tornará permanente. Dia glorioso que vai ser isso. O dia da volta do Senhor. Quando Ele nos levará. E então nós olharemos para trás e diremos, valeu a pena. Valeu a pena. E obrigado, igreja, porque nos ensinou. Essa igreja com 59 anos. Quantas pessoas ela já edificou, quantas pessoas ela já, como instrumento de Deus, aperfeiçoou para o dia de Cristo Jesus. Você agora está sendo trabalhado, você está no seu tempo. Para que assim, diz o verso 10, você aprove só as coisas excelentes. Lembra disso, o bom é sempre inimigo do melhor. E eu tenho muito medo do que a gente possui, porque o que a gente possui, às vezes, possui a gente. Você é casado, você possui um cônjuge, seu cônjuge possui você. Você tem um emprego, seu emprego possui você. E às vezes nós usamos essas coisas que nos foram dadas por Deus, não tão bem. E eu me lembro de que quando o povo de Deus ia entrando para a terra prometida, só faltava atravessar o Jordão. 2,5 tribos foram até Moisés e disseram assim, nós não queremos entrar na terra prometida. Essa terra aqui, antes do Jordão, é muito boa para gado. E a gente tem muito gado. Não queremos entrar na terra prometida. Ora, andaram 40 anos pelo deserto para entrar na terra prometida. Quando chegaram na hora de entrar na terra prometida, não queremos, por causa do gado. Por causa do gado. Eu tenho medo e eu oro a Deus para nunca jamais ter qualquer coisa que eu não possa colocar para a glória de Deus. Qualquer coisa que venha me atrapalhar nessa caminhada. Porque bênçãos de Deus, às vezes, são usadas de modo inadequado. E o que você possui, pode possuir você. Fidelidade a Deus. Fidelidade de Deus. Para que você aprove só as coisas excelentes na sua vida. E lembre-se, o bom é inimigo do melhor. E o que você possui, pode possuir você. Deus abençoe. Descanse nisso, na fidelidade de Deus. Mas seja você fiel a Deus também, em todas as coisas. Procura servi-lo. Procura servir ao próximo, porque é a maneira de servirmos a Deus. E até lá, vamos viver como essa igreja maravilhosa de Filipos. Mesmo que tenhamos muita pobreza, sejamos generosos. E mesmo que tenhamos muitos problemas, sejamos alegres. Sejamos felizes.
60 anos da SAF, 59 anos da igreja. Que esta igreja permaneça firme até a volta de Cristo, como instrumento para completar os salvos, a vida dos salvos, corrigi-los e apresentá-los como perfeitos e acabados com a obra completa diante do Pai. Amém.